Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Andreoli Construções do básico ao acabamento. Neste vídeo pessoal, vou mostrar aqui a colocação de elementos vazados de vidro. Está aqui ó, um elemento vazado de vidro. Ele tem 10 por 10 por 20. Esses elementos de vidro aqui pessoal, são duas peças, elas formam o tamanho de um tijolo. No caso um bloco de vidro, né, o convencional, que se põe para passagem de claridade em paredes. Esse elemento vazado de vidro pessoal, ele tem esse formato com essa angulação inclinada para haver a passagem de ar para dentro do ambiente e não haver a entrada de água de chuva, no caso, né, para evitar o máximo possível. Lógico, se tiver uma chuva muito forte, uma tempestade, alguma coisa pode entrar, mas no montante geral ele bloqueia bem. Então tá aí pessoal, aqui uma prévia, aqui uma montagem de como vai ser lá o local onde eu vou colocar. Seria essa aqui a passagem, né? Uma abertura foi feita para 3 blocos, né? São 6 peças que formam 3 blocos. Então eu fiz uma abertura já de 62 centímetros por 23 no caso. Então agora é só fazer a aplicação pessoal. Eu vou fazer a colocação. Eu vou usar cimento mesmo. Cimento no traço 3x1, só com areia fina, já para fazer o chumbamento e já resultar um acabamento também, né, com a desempenadeira. Aqui eu fiz um nivelamento, pessoal, fiz a nivelação da base, fiz uma camada de cimento, agora faço a esparramação com a colher, deixo uma base firme já, aí eu faço o apoio. Esse tijolo, no caso, pessoal, esse elemento vazado, ele tem peças que fixam ele, né? São adaptações para fixar a peça. Como é vidro, né? O vidro ele não tem absorção de material úmido, como é o caso do cimento. Então, nesse caso aqui, como é só duas fiadinhas, eu vou fazer a colocação um sobre o outro, com silicone. Eu faço só a colocação, o apoio com cimento, e nas laterais eu coloco cimento e quando eles se encontrarem um com o outro, eu vou colocar silicone. O silicone ele faz uma aderência boa e uma vedação ótima, né, no vidro. Então aqui pessoal, estou fazendo sequência, fiz a nivelação, usei um nível de mão, uma régua, fiz marcações e aqui eu vou fazendo a referência, né. Conforme vai o trabalho se desenvolvendo, eu vou fazendo a distorção, o alinhamento e assim apoiando uma peça com a outra. E como nada é perfeito, esses blocos sempre tem uma torçãozinha para cá, uma para lá, então a gente tem que tentar dar aquele jogo de cintura e fazer ficar um montante geral, uma boa distorção e um bom alinhamento, né pessoal? Então tem que dar aquela jogadinha, onde houver uma diferença a gente joga. Aqui pessoal, já fiz a nivelação, o prumo e só estou na sequência. Fazendo a colocação é só ter calma, né? Esse aqui é um serviço que demanda um pouco de paciência. Aqui como é um cômodo que não tem ventilação, então o cliente optou por colocar esses elementos vazados aqui de vidro para ver a entrada de claridade, a entrada de ar, a troca, né, de ar no caso, e não haver a entrada de água de chuva. Então ele pode colocar no futuro também uma tela, né, mosquiteira, só para não entrar mosquitos, pernilongo, mas fica um serviço bacana, fica um serviço legal. E dá uma boa vazão de ar, né? A claridade, inclusive, depois que foi feita a abertura aqui, já se notou uma grande claridade aqui no cômodo. Então, pessoal, desse lado aqui eu só vou na distorção. Aqui eu estou colocando esse elemento numa parede de tijolo baiano, que no caso ela tem uma espessura de 20 centímetros e com o reboco, mais 1,5 cada lado, vai dar uma média de 23 a 24 centímetros. Como o tijolo tem 10, então ela vai ficar faceando o lado de dentro. Então do outro lado vai ficar por finalizar com um acabamento de uns 14 centímetros mais ou menos. Então na parte de cima aqui pessoal, eu fiz a colocação dessa cerâmica. Como a parte de cima não tem apoio, eu fiz um corte de 2 cerâmicas com 11 de largura, né, para fazer o apoio na parte de cima do elemento vazado. E assim depois eu faço a colocação do cimento sobre a cerâmica, como ela está apoiada no tijolo. Depois eu vou fazer a passagem a vedação com silicone, então vai haver a fixação dessa placa, a cerâmica. E ela está numa cor neutra, então depois é só fazer a pintura
ela se unifica, né, ao acabamento que eu vou fazer. Aqui eu fiz a colocação do cimento, né? E agora aqui, pessoal, estou do outro lado da obra. Aqui dá para se notar, ó, como a hora que eu quebrei, ficou bastante variado aqui os cantos. Então agora eu vou fazer o enchimento e depois já dá para se notar o acabamento finalizado. Aí, pessoal, aqui já está com o requadro pronto, ficou um serviço bacana, muito bonito, acabamento excepcional. Como eu havia dito, uma média de 14 centímetros de requadro. E ali está a peça cerâmica, que dá para se notar, pessoal, que eu havia falado. Ficou encaixada na parte de cima dos elementos vazados. Depois é só passar uma tinta lá e fica show de bola. Aqui, ó, pessoal, olha que legal, ficou a passagem de ar. Aqui nas unificações aqui eu passei silicone. Então fica um montante, uma peça única aqui. Fica um serviço bacana, realmente é uma opção interessante. Esse elemento vazado em questão de claridade e passagem de ar. Aqui dá para se ver a fachada total aqui da lateral dessa casa. No caso é uma área gourmet, né? Então ali seria uma dispensa. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E um abraço a todos. Fiquem com Deus e até